Tá, talvez você já saiba disso, mas a partir de quarta-feira, popular amanhã, vai estar rolando o FIC em Belo Horizonte. E vai ter cobertura do Dois Quadrinhos. Vocês não têm noção a minha empolgação. Eu já marquei, por exemplo, o horário de entrevista com Dave McKean. Sim, entrei em contato com a assessoria de imprensa e já tenho uma entrevista marcada. Naturalmente eu não vou levar o Sandman, porque, enfim, eu moro longe e carregar isso aqui até lá, ainda tem que levar as coisas, né, parafernália, câmera e tudo mais. Mas eu ainda tô pensando o que eu vou levar pro cara autografar. Mas de qualquer forma, o plano desse programinha é comentar alguns lançamentos que vão ter lá no evento e recomendar alguns quadrinhos que eu gosto muito e de quadrinistas que vão estar por lá. Sério, olha a quantidade de quadrinhos que eu separei. Sendo que, além desses aqui, eu vou comentar muitos lançamentos do evento. Eu fiz uma longa pesquisa, eu conversei com um monte de quadrinistas, eu falei, pô, tu sabe qual o lançamento que vai ter, o que tu vai ter de material, o que tu vai ter de print, e consegui fazer uma lista legal. Mas eu vou te falar que tem uma página no Instagram muito boa que tu tem que seguir. Chama-se Gibi Foda. Sério, os caras... todo lançamento que eu consegui eu pensava, caraca, olha só, eu consegui um lançamento que eu não ouvi ninguém falando. Aí dava algumas horas, já tava lá no Gibi Foda. Primeiro de tudo, eu acho que seria uma boa tu dar uma passada no stand da editora Draco. Esses caras, eles... eu acho que eu recomendo, todo vídeo de evento eu recomendo que tu dê uma olhada nessa trilogia de horror que eles têm. Principalmente o que eu mais gosto deles, que é o Rei Amarelo. Se bem que o dos Demônios da Goethe também foi uma bela de uma leitura. Os caras produziram 3 coletâneas maravilhosas, assim, de horror, cada uma com um tema específico. Eu ainda aguardo o que eles vão fazer do Edgar Allan Poe. Não é uma cobrança, mas façam, porque vai ser bem legal. E o Rafael Fernandes, que é um dos editores / criadores, ele tem o quadrinho Ditadura no Ar, que é maravilhoso, sério, procure dar uma lida nisso. Ele chegou a ganhar o HQ Mix de melhor novo talento roteirista. E a HQ, ela tem uma arte até que me lembra muito Eduardo Risso. Assim, de leve, é muito bem desenhado. Aí na sequência, eu separei aqui 2 mesas que vão ter uns prints bem legais. Primeiro, o print do X-Men do Bruno Selig, que é o autor do Market Garden, que é um quadrinho bem legal. Ele lançou, acho que na CCXP do ano passado, se não me engano. E outro cara que vai estar por lá é o Hiro Kawahara, que há 20 anos desenha aquelas toalhinhas do McDonald's. É um cara bem simpático. Ele tem um quadrinho dele, o Bestiário Particular de Parzival, eu tenho um pouco de dificuldade de falar o nome da HQ, e ele vai ter um print da Marvel muito legal, onde um segredo é passado de um personagem pro outro. Também vai estar por lá o João Vitor Palermo, que é um talento, assim, é um cara muito bom. Ele tem um quadrinho chamado Solidão, que ele lançou no ano passado, que assim, ele vai cortar o teu coração. Sério, se tu tem uma coisa que tu tem que fazer nesse FIC, se tu ainda não fez, é comprar o quadrinho Solidão do João Vitor. É simplesmente lindo. E ele também vai estar apresentando lá um preview do novo quadrinho dele. Na sequência tem uma aposta minha de um quadrinho que eu acho que vai ser bem legal. O Ricardo Souza, ele vai publicar o Power Pants por lá, onde a gente tem um personagem chamado Juan, que após conseguir uma grande oportunidade profissional no exterior, ele descobre que para se manter lá naquele país, ele tem que entrar num esquema de lutas clandestinas. Parece bem divertido. Na sequência, tem a Bianca Pinheiro, que junto com o Greg vai lançar um quadrinho que eu tentei ler a sinopse disso e não consegui, então eu não vou falar muito sobre ele, até porque eu quero ser surpreendido. Mas o nome dele é Eles Estão Por Aí. Se eu não me engano, é um quadrinho de ficção científica que a Bianca já tinha comentado que ia publicar lá na Comic Con RS quando eu falei com ela. Sendo Bianca, eu sempre vou pegar. Na sequência tem a Verônica Beta publicando Ânsia Eterna, que é um quadrinho que já vai sair por uma editora, vai sair pela SESI SP, e eu já li, sim. Inclusive, muito obrigado ao Carlos Neto, lá do Papuzine, que está fazendo assessoria de imprensa desse quadrinho. Ele enviou para mim o PDF. E é uma HQ bem legal. Na verdade, são 3 contos da Júlia Lopes de Almeida, que foram adaptados pela Verônica. O primeiro deles é sobre um cara que ele resolve se casar para conseguir inspiração para escrever os livros. Depois tem um sobre porcos e uma mulher grávida. E o último deles é sobre uma mulher caolha. É bem interessante porque todos eles têm um final extremamente trágico, eles são bem cruéis assim, mas eles são muito criativos, sabe? Sabe aquele final que te surpreende? O trabalho de pintura da Verônica é um absurdo assim no gibi, então não é à toa que ele já chamou a atenção de uma editora e já vai ser publicado pela SESI. Então dá uma olhada na mesa dela, talvez tu goste do quadrinho. Na sequência, o Mário César Oliveira, ele vai lançar um quadrinho chamado Bendita Cura, que retrata o que é ter a vida marcada por preconceito e os efeitos que existem da terapia de reversão que tentam curar algo que na verdade não é uma doença, que é o cara não consegue nem pronunciar homossexualidade e quer falar sobre isso no vídeo, mas enfim. É um lançamento interessante, a princípio, o desenho dele eu achei bem bonito e com certeza eu vou pegar. Na sequência, o Fábio Kobiaco e o Célio Secari, eles vão publicar pela Mino um gibi chamado Garotos do Reservatório. Esse aqui parece interessantíssimo, trata sobre 2 caras que eles foram amigos na adolescência
e aí eles acabam se encontrando na saída da penitenciária, sendo que um deles viveu uma vida ótima, uma esposa, carro, filhos, casa e tudo mais, e o outro passou os últimos anos na cadeia. Então vai ter essa dualidade entre os dois amigos. Eu coloquei aqui na lista também um quadrinho chamado Por que Cachorros Comem o Próprio Cocô, do Gus Michalski. Por que eu coloquei aqui na lista? Porque, pô, é cachorro, né, cara? Todo mundo gosta de cachorro, então eu vou dar uma olhada nesse lançamento. Vamos lá. Próximo lançamento aqui. Seguindo aqui na lista, o Alessio Lanonia e o Lobo Loss, eles vão publicar um quadrinho que, assim, eu acho que vai ser uma das coisas mais divertidas desse FIC, que é o Destination. Tem 48 páginas e ele mistura cyberpunk com faroeste no mesmo gibi. E olha a sinopse como é legal. Um mercenário ciborgue, ele tá caçando um cyber xamã que destruiu sua família. São 4 histórias ambientadas nesse universo. Então pensa que é um ciborgue mercenário e um cyber xamã. Como é que tu vai fazer um personagem que é metálico e ao mesmo tempo é xamã ao mesmo tempo? Enfim, esse é um que com certeza eu vou pegar, porque a temática tem tudo a ver comigo. A editora Darkside vai publicar por lá Black Dog, Os Sonhos do Paul Nash, que é um quadrinho de 2016 que é desenhado e escrito pelo Dave McKean. Nada mais justo, né? O Dave McKean é convidado do evento, então os caras vão publicar o último quadrinho dele. Essa HQ ela concorreu ao Eisner, quando foi publicada lá fora, e é uma biografia do Paul Nash, que é um pintor que combateu durante a Primeira Guerra Mundial e procurou expressar esses traumas que ele acabou sofrendo com pinturas. E eu já dei uma olhada nesse quadrinho, eu tentei dar uma lida, mas não tive tempo, e é simplesmente fantástico, assim, sabe? O Dave McKean ele usa diversas técnicas de pintura, então cada capítulo tu tem uma aparência diferente para a arte, é simplesmente fenomenal. A Darkside tentou me enviar e aí, como teve a greve e tudo mais, e o evento já é na quarta, então acredito que eu não vou estar por aqui para poder receber e comentar com vocês. Mas aguardem, vai ter um programinha sobre essa HQ que parece muito legal. Tá, agora tem um nome meio complicado. A Kawa Keiko, ela vai lançar 2 gibis lá no FIC, que é o Shangri-La e o Mono. Essa menina, eu não conhecia ela, na verdade foi uma recomendação da Cristina Eiko para eu colocar ela aqui na lista. É um absurdo, sério, o trabalho dela com aquarela é simplesmente incrível, porque eu acho que todo evento tem alguém que faz os desenhos mais fofinhos. Nesse caso é a Kawa Keiko, ela tem desenhos simplesmente lindos. E ainda falando na Cristina Eiko, o Paulo Crumbin, que é o, enfim, né, o companheiro dela, ele vai publicar 2 zines por lá. O Paulo, tu deve conhecer eles do Quadrinhos A2 e do Penadinho, se eu não me engano. Os 2 zines do Paulo, um deles se chama Sem Mim e o outro Um Longo e Surrado Vestido de Vidro. São 10 páginas e eles vão levar só 200 unidades. Então chega correndo lá na mesa deles e vão custar R$15 os 2 juntos. Mas se eu pudesse te recomendar um gibi para tu pegar no FIC, seria esse aqui, ó. Essa pequena pílula de felicidade, não é de felicidade na verdade, mas é um gibi que é pequeno, curtinho, saiu naquele selo O Grito, e é simplesmente maravilhoso. Então procura dar uma lida em Culpa da Cristina Eiko. Sério, vai valer o teu FIC, acho que custa 5, 7 reais. Vale muito a pena. Na sequência tem uma HQ chamada Desenredos, que é com roteiro da Camila Lorichil e desenhos do Pedro Vó. É um quadrinho lindamente pintado que conta a história de uma caminhoneira que ela dá carona para as pessoas, enfim, né, na estrada, e a partir disso tu escuta as histórias dela, escuta histórias das pessoas e escuta histórias sobre a vida. Eu já li a HQ e não é uma temática que me chama tanto a atenção assim, mas eu acho que se tu curtiu essa sinopse, tu pode gostar da leitura, certo? Principalmente porque ela é muito bem pintada, assim, ela é muito bonita. Na verdade, acho que eu não tô numa fase tão reflexiva da minha vida. Talvez eu deveria estar mais aberto a HQ quando eu li. Na sequência tem o Thiago Egg, que é um cara muito simpático. Ele publicou esse quadrinho lá na CCXP, que é o Amarroy. Sério, enfim, antes de falar do lançamento dele, Amarroy é muito divertido. É a história de um reino que está sendo ameaçado por um ser antigo que já havia sido derrotado lá com uma espécie de espada mágica. E aí várias raças têm que se juntar, várias raças de monstros têm que se unir nesse reino para enfrentar essa ameaça. É um lance meio medieval, meio extremamente inventivo, assim, é um cenário que tu não tem como não te apaixonar, sabe? O cenário de Amarroy. Tô esperando que o Thiago lance o próximo, porque eu quero ler o quanto antes o fim da história, mas lá no FIC ele vai publicar um quadrinho chamado Monstruzine, que na verdade é uma coletânea de monstros. Aí tu vai dizer, mas Vinícius, o que eu quero com uma coletânea de monstros? Não faz nem sentido isso. Aí que tá, eu dei uma olhada nas páginas e o Thiago, eu ia dizer que ele é um monstro em criar monstro, porque o cara é muito bom. As criaturas que ele cria são muito inventivas, assim, é bem legal. Então, com certeza, eu vou pegar. E se tu puder também, dá uma lida no Amarroy, que eu acho que tu vai curtir bastante. Também vai estar por lá a Letícia Pusti. Sim,
ela vai estar publicando, se você não conhece a Letícia, ela é autora da página Aquele Drama Básico, que ela tem 100 e poucas curtidas no Facebook, é bem famosa, e ela vai estar publicando por lá uma coletânea dessas tiras chamada, olha o tamanho do título, Mensagens Positivas com Pitadas de Agressividade. Sim, são 16 páginas com as tiras coloridas, e ela também vai ter o Sinceridade, que é o lançamento dela do ano passado, onde uma menina chamada Sarah está vivendo um drama pessoal muito forte e resolve ser sincera com a pessoa que ela ama. Sério, a Letícia está de parabéns. O quadrinho é lindamente pintado, é lindamente desenhado. O traço dela, eu não sei se tu concorda comigo, mas me lembra muito o Phil Noto, o cara lá que estava fazendo a Viúva Negra. A história ela é bem curta, assim, ela é praticamente um pensamento, assim, é uma ideia que ela te passa. E, enfim, se tu é uma pessoa que está vivendo um drama semelhante, é capaz de tu gostar. Todo mundo aqui, eu acho que tem aqueles dois amigos que são doentes. Sim, eu tenho aqui em Porto Alegre vários amigos que têm alguns problemas, com certeza, mas tem dois caras que eu sempre vejo em eventos de quadrinhos que são bem problemáticos e talvez um pouco piores que qualquer amigo que eu tenho. O Bruno Bispo e o Vitor, eles são... Sério, os quadrinhos desses caras, isso aqui não é um lançamento, certo? É um quadrinho que eu estou recomendando porque eles vão estar por lá. Esses caras, eles criam coisas bizarras. Na verdade, eles publicam alguns quadrinhos lá em Portugal e aí eles resolveram fazer essa coletânea. As histórias são doentias. Vocês têm que ver, tem esse gibi aqui, que é o gibi maldito. É algo assim insano, simplesmente insano. Pensa demônio, estupro, ossos, sangue, gravidez. É uma coisa assim, fora da realidade, o gibi que esses caras criam. Então você tá meio perturbado, passa na mesa dos caras, certo? Mas as histórias são legais, assim, sabe? É aquele filme de horror, assim, que ele te derruba enquanto tu lê e te deixa realmente até meio mal, sendo sincero. Também vai ter mesa no FIC desse ano um sujeito chamado Léo Finocchi, que lá na CCXP lançou um quadrinho chamado Meu Pai é o Diabo. E agora no FIC ele vai publicar a segunda edição dessa HQ. É um quadrinho onde a gente tem um cara que ele é meio humano e meio... É um garoto, na verdade, ele é meio humano e meio demônio. No caso, ele é filho do capeta. E aí ele vai frequentar uma escola no inferno, onde, enfim, né, tem demônios por lá e coisas do tipo. Eu li já essa edição, a primeira, e é divertido, sabe? Não é, nossa, incrível, porque eu tenho, na verdade, dificuldade de rir lendo quadrinhos. Mas é bem legal, assim, o Léo ele tem um traço bem cativante. E aí rola aquele esquema, né? O cara sofre bullying porque ele é humano lá no inferno. E aí tem umas situações bem divertidas. Então procura passar na mesa dele. Na sequência tem um cara que... Nossa, esse aí eu tô muito empolgado para ler o próximo trabalho dele. Que é o Cleverton Bortoli. Ele vai lançar por lá um quadrinho chamado Má Notícia. Mas o lançamento que eu li dele, que se chama Teoria. Sério. Procura ler esse gibi. Quando tu for lá na mesa dele, pega isso aqui correndo, porque tu vai adorar. É um quadrinho que ele valoriza bastante as onomatopeias, como vocês podem ver. Trata sobre um cara que ele está trancado num apartamento tentando fugir de alguma coisa. Tem um ser lá na porta dele e ele está tentando se manter do lado de dentro. Só que o quadrinho, ele vai num ritmo frenético que te deixa alucinado, porque todo o som dentro daquele apartamento é altíssimo e o personagem sente isso. Ao mesmo tempo, ele fragmenta a narrativa com vários quadros para tu sentir o desespero dele tentando fugir da ameaça que tem lá fora. E todo o tempo o protagonista tá olhando e tem gato por toda a parte. Eu gostei muito porque ele me lembrou um filme chamado Pi, do Darren Aronofsky, que justamente é em preto e branco e tem esse ritmo maluco, assim. E é legal porque tu não sabe exatamente o que tem ali do lado de fora, mas sabe que o cara tá numa paranoia louca, ouvindo tudo que é som. Enfim, leia a teoria que eu acho que tu vai te divertir. Eu gosto de fazer esse programinha porque aí eu não tenho que fazer a minha lista, sabe? Aí eu já pesquiso pro canal e já sei o que eu vou pegar. Mas um outro cara que vai estar por lá chama-se Felipe Nunes, que é o autor do Dodô, que saiu pela Panini, e também do Klaus. O Felipe, ele vai estar lançando por lá um fanzine dele ele se chama Asfixiofilia. Então, como ele é um autor que eu já conheço, eu vou com certeza passar na mesa dele. Tá, mas um outro quadrinho que vai estar à venda lá no FIC, que tu tem que dar uma olhada, se chama Carniça, que é escrito pelo Rodrigo Ramos e desenhado pelo Marcel Bartolo. O Marcel, ele é dono de um traço, assim, absurdamente doentio e grotesco e nossa, sério, isso aqui é muito... Além de ser lindamente pintado, assim, o gibi. Carniça é uma HQ de horror sobre um cara que ele acaba assassinando a própria esposa e isso vai ter repercussões horríveis na vida dele, até físicas quanto psicológicas. É um quadrinho, assim, que te deixa angustiado, porque o cara, ele é simplesmente perseguido, assim, pela culpa do que ele fez.
Eu acho que o final ele só podia ser um pouco mais surpreendente, mas é um quadrinho que com certeza vale a pena dar uma lida, e essa mesma dupla pretende lançar um quadrinho lá na CCXP desse ano, que eu também quero ler, porque quadrinho de horror sempre vale a pena. Também vão estar por lá dois amigos meus que já participaram de vídeos aqui no Dois Quadrinhos, que é o Paulo Daniel e o Fábio mesmo. Eles têm um quadrinho chamado Maie, que já foi recomendado, por exemplo, pelo Sidney Guzman lá no Confins do Universo. Maie trata sobre criaturas do mundo imaginário que tentam invadir o nosso mundo, que é o mundo real, e nisso tem um cara chamado de, na verdade é um posto, que é o Escriba. Esse sujeito ele tem a missão de pegar essas criaturas imaginárias que invadem nosso mundo e expulsar elas para o mundo delas. Lá no evento eles vão ter as 3 primeiras edições, inclusive a primeira delas com uma nova roupagem, num tamanho grande. E sério, a arte do Paulo Daniel é maravilhosa, a ideia do Fábio é ótima. Na verdade eu preciso de tempo para ler Maia de uma vez, porque eu só li a primeira edição há muito tempo e mal lembro. Bom, acho que é isso. Essa é a lista de lançamentos e quadrinhos legais que vão estar por lá, pelo menos do que eu pesquisei. Só lembrando que pensa que no FIC tem muitas mesas, é muita gente, então vale a pena tu olhar mesa por mesa, dar uma olhada devagarinho, porque fora essas que eu citei, com certeza vai ter outras coisas legais ali, mas essas são as que eu já tenho certeza que eu vou pegar. Só lembrando que, sério, tem muita gente legal lá nesse evento. Tem, por exemplo, o Gidalti Jr., que é o autor do Castanha do Pará, ele vai estar por lá, ele tem mesa, que é um dos melhores quadrinhos do ano passado. Vai estar o Carlos Ruas, que é o autor de Um Sábado Qualquer. Tem o Pedro Leite, do Quadrinhos Ácidos. Tem o Thiago Souto, aqui do Labirinto, que é um quadrinho ótimo. Ele também tem uns outros 2 quadrinhos, que um deles eu quero pegar com ele. Vai estar por lá também o meu amigo Guilherme Smith, que tem esse quadrinho chamado Desastres Ambulantes, que é uma HQ sobre alienígenas, basicamente, sobre um cara que acaba descobrindo que o pai, que a princípio morreu, tá vivo, e ele é levado numa estação militar para tentar descobrir o que aconteceu com o pai, e tudo envolve alienígenas. Será que o pai dele foi abduzido? Sim, esse é Desastres Ambulantes. Também vai estar por lá, pela editora Lote 42, um quadrinista uruguaio chamado Troche. Que esse cara, ele é um monstro, porque ele cria reflexões absurdas sobre a vida em quadros extremamente simples, sabe? É algo assim, sabe aquela pintura que tu olha e começa a pensar sobre a tua própria vida? Então, essa é a habilidade desse uruguaio. Então, como ele vai estar por lá, eu vou tentar comprar o quadrinho dele que eu ainda não tenho, e com certeza eu vou tentar pegar um sketchzinho de qualquer coisa, porque esse cara merece. Sério, ele cria coisas que são simplesmente geniais, assim, é de aplaudir o cara em pé. Também vão estar por lá a Adriana Mello, que é a atual desenhista do Homem Borracha, que vai sair. A Erika Wano, que a Erika Wano é um ícone pra mim, porque ela é desenhista do Holly Avenger, e ela vai ser homenageada nessa edição do evento. Também vão estar por lá o Jefferson Costa e o Rafael Calça, que são os caras do Jeremias, então aguardem provavelmente uma entrevista com esses 2 caras. De convidado internacional, além do Dave McKean, tem esse cara aqui, que é o Mário Alberti. Ele é o desenhista do Fio da Navalha, que é o lançamento recente da Mitos, que é um quadrinho incrível, assim, absurdamente bom. É uma espécie de Planetary misturado com 11 Homens e um Segredo, talvez. É muito, muito bom. E ele também é o desenhista do Tex, que tem essa edição aqui da editora Mitos. Também vai ter uma galera de super-heróis lá no evento. Por exemplo, tá o Robson Rocha, que, se eu não me engano, atualmente ele desenha Supergirl. Tem o Roger Antônio, que é um cara que já passou, por exemplo, pelo Batman. Ele desenha um anual muito legal do Coringa e umas outras coisas. Tem o Will Conrad, que é um dos desenhistas da Action Comics. Então, putz, eu preciso de um sketch do Superman do Will Conrad. Ele é um cara muito legal, então passem lá na mesa dele. E um convidado internacional que eu tenho que conhecer um pouco mais é o Zero Calcária. Ele tem uma publicação no Brasil que saiu pela editora Nemo, chamado Kobeni Kelling, que é uma HQ sobre a guerra na Síria. E esse cara vai estar por lá. Então, com certeza, eu vou passar na mesa dele. Sério, é muita gente nesse evento. Enfim, eu espero que esse programinha tenha sido útil. Se tu for ao evento, eu te vejo lá, certo? Vamos procurar nos ver aí nas filas, comparar o caderninho de sketch, o que a gente pegou. Tu não pode esquecer de levar esses caderninhos lá pro evento. Tu não pode sair de casa sem isso aqui. Tipo, item básico para quem vai frequentar o evento de quadrinhos. Se tu for comprar, compra alguma coisa do artista, sei lá, se tem um cara lá que tu gosta, oferece o caderno e pega um rabisquinho de alguma coisa. Isso é uma prática mega divertida e saudável. Eu vou indo lá, espero que dê tempo de editar esse vídeo antes do voo e que eu não me atrase nem nada, tá? Fui, tchau!